Olá, caros amigos, caros telespectadores, estamos iniciando mais um programa Janela Aberta aqui pela nossa TV Nazaré. E o programa de hoje vai falar sobre Mariologia. Na verdade, a gente está dando preferência, está dando importância a esse tema nesses últimos programas que a gente vem realizando, porque estamos recebendo na cidade, devido ao Congresso de Mariologia, que está sendo realizado aqui em Belém, várias pessoas, vários convidados, e que estão tratando desse tema de Mariologia. E para nós é muito importante falar sobre Nossa Senhora, conhecer a Mariologia, conhecer Nossa Senhora, até porque nós somos uma cidade mariana e é tão importante nós aumentarmos mais o nosso conhecimento sobre Maria, Maria que nos acompanha, Maria da nossa fé, Maria, a nossa pioneira na fé, principalmente nós que somos todos filhos de Nossa Senhora de Nazaré. E o programa de hoje, com muita honra, está recebendo a professora Carla Rossi Spagné, que é teóloga, que está aqui visitando a nossa cidade. Aqui a gente saúda nesta noite. Boa noite, professora Carla, seja bem-vinda. Buonasera. Buonasera. Vem aqui nesta noite, está aqui conosco. Ela vai falar um pouco sobre a sua experiência de estar aqui também na nossa cidade. Ela é teóloga, ela é doutora em Mariologia e está aqui dando palestras também no simpósio de Mariologia, falando para os alunos do curso de Teologia. Também estamos recebendo o padre João Paulo Dantas. Alegria. Boa noite, João Paulo. Boa noite. Padre João Paulo, que já veio aqui outras vezes. Sim. É sempre uma honra e uma alegria recebê-lo aqui no Janela. Para mim também. Sei que o senhor é organizador também, um dos organizadores do simpósio de Mariologia. É verdade. E é sempre também uma honra, né? A gente poder falar sobre Nossa Senhora. Isso é verdade, isso que Sem eu falei dúvidas. no início da abertura do programa. É um privilégio para a Faculdade Católica de Belém estar promovendo esse primeiro simpósio internacional de Mariologia, podermos contar com a presença de professores vindos de outros países, de outras grandes universidades, que vêm trazer a sua experiência e vêm nos enriquecer tanto, nos ajudando assim a crescer na inteligência da fé. Muito bem. E no programa de hoje nós iremos fazer a seguinte dinâmica. A professora Carla fala italiano e o padre João Paulo vai nos ajudar na tradução. Eu faria a pergunta em português, ele vai fazer a tradução para nós. Então, tem que aguardar um pouquinho. Já fizemos várias vezes essa dinâmica aqui no programa, você já conhece um pouco para nós. Já venho agradecendo ao padre João Paulo, por essa disponibilidade de fazer essa tradução aqui para nós. Professora Carla, queria começar perguntando para a senhora qual é a importância hoje, né, de se estudar a Mariologia. Qual é a contribuição que a Mariologia traz para a teologia e para a igreja? Qual é o contributo que a Mariologia porta alla Chiesa e all'umanità? La Mariologia secondo me è molto importante perché aiuta a capire come Dio entra veramente nella nostra vita e che la fede non è una cosa astratta e teorica, ma è veramente un rapporto con Dio. E sua madre, appunto la Madonna, è la persona vicina a noi attraverso cui Dio entra in contatto con noi. Per cui conoscerla meglio penso che sia molto importante perché la nostra vita di fede sia proprio vissuta e non solo una teoria, ecco. A professora Carla diz com muita ênfase que a Mariologia é muito importante porque ela nos faz adentrar no mistério da figura de Maria. E Maria nos fala dessa concretude da presença e da ação de Deus em nossas vidas, né? Ao contemplarmos Maria, nós vemos o que Deus realizou na sua vida, né? Vemos a sua obra e assim e ao estudar a Mariologia, nós vamos crescendo nessa compreensão de que Deus ele pode agir
pode estar presente e agir de modo concreto também nas nossas vidas, na nossa vida cristã. Nos fazer compreender que a gente pode ter um tecido de vida, uma vida concreta de relação com Ele. E a gente observa um pouquinho de Mariologia que se estuda, se observa que desde o início a igreja sempre acreditou, sempre teve essa crença, sempre teve essa devoção na importância de Nossa Senhora, na teologia. Os padres da igreja compreenderam que esse dom que Deus deu para a igreja, que é Nossa Senhora. Então, não é uma criação do homem, né? É um dom de Deus. Queria que a senhora explicasse para nós isso melhor. Sì, la Chiesa ha sempre capito l'importanza di Maria e il dono grande che, come lei giustamente ha detto, Dio ci ha fatto. E infatti la Mariologia non è un'invenzione moderna. E subito i padri della Chiesa, proprio per capire il mistero di Gesù, hanno riflettuto sulla figura di sua madre. E proprio conoscere meglio Maria è stato fondamentale per capire che Gesù è veramente uomo e veramente Dio. E questo è un patrimonio della fede originaria. Muito importante aquilo que você disse na pergunta, porque a igreja desde o início ela compreendeu que Maria era um grande dom de Deus para a humanidade, para todos nós. E os padres da igreja, eles, nos seus escritos, eles foram justamente aprofundando essa verdade e foram aprofundando o fato de que a Virgem Maria, ela, como dom de Deus para nós, ela também ela também aponta para o seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Ela, de certo modo, as verdades acerca da Virgem Maria apontam para as verdades acerca de Jesus Cristo. Por exemplo, Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. A maternidade divina de Maria vai justamente nos ajudar a compreender isso, nos ajudar a compreender que Deus se fez homem e, se fazendo homem, é como nós, e se fazendo homem pode então nos salvar. E também nos evangelhos, como o estudo da Mariologia nos ensina a ver uma fé concreta, que Nossa Senhora vive uma fé concreta. Em que âmbito a Mariologia nos ajuda a viver uma fé no âmbito concreto? Eu queria que a senhora falasse para nós sobre isso. A concretude da fé. Nei Vangeli vediamo che Maria è una ragazza semplice che accoglie il piano di Dio sulla maternità, e lei pensava che il Signore le chiedesse di essere vergine, invece questa verginità doveva essere completata, non cambiata, ma completata miracolosamente nella maternità. Quindi questa è la cosa più concreta per la vita nostra, essere persone dedite a Dio nella verginità o nel matrimonio, nella vita familiare, avendo i figli che Dio manda. Questa è la vita di tutti noi. La Madonna non ha avuto una vita diversa. E questo, il suo lavoro è stato il lavoro della casa. Lei ha curato Giuseppe, ha curato Gesù, e questo ce la rende vicina. E poi certo Dio le ha chiesto cose molto grandi, però in una vita normale come la nostra. A concretude da vida de Maria é impressionante, porque nós vemos que Maria recebeu a notícia de que ela seria a mãe do Salvador quando ela ainda era muito jovem. Uma jovem moça que trazia no seu coração o desejo de viver a virgindade, mas que também, ao mesmo tempo, caminhava para o matrimônio com José. E assim, ela vive esse grande mistério. Ela é virgem e, ao mesmo tempo, esposa. E essa é a concretude da nossa vida, no fundo, porque nós também, na vida cristã, somos chamados ou à vida matrimonial ou à vida virginal.
E Nossa Senhora viveu esses dois estilos de vida unidos de uma forma misteriosa na sua vocação única, né? E, por outro lado, a Virgem Maria, como mãe, o que ela fez? Ela cuidou da sua casa, cuidou do seu marido, cuidou do seu filho. Ela viveu aquela vida cotidiana de cozinhar, de limpar, de conversar com os seus. E assim ela vai nos ajudando a compreender que na nossa vida cotidiana, na nossa vida ordinária, nós podemos justamente viver a nossa fé e realizar o projeto de Deus. A compreensão de Nossa Senhora no Oriente e no Ocidente, como é que sempre foi semelhante ou houve divergência ou divergiu? All'inizio è tutto unito, la Chiesa nasce in Oriente e da lì si espande. E certo, la Chiesa orientale ha molto sviluppato la lode a Maria, una preghiera splendida, inni liturgici molto belli, molto ricchi. E la Chiesa latina invece ha sviluppato di più lo studio, la comprensione, la teologia. Sono due mondi un po' diversi, ma che poi si completano, si integrano. E noi penso che dobbiamo imparare dagli orientali questo splendore della loro liturgia. E loro forse possono anche così accostarsi alla riflessione che noi abbiamo prodotto, però questo serve per appunto dare una visione più completa di questa realtà. A professora fala de que no início do cristianismo, digamos que existia uma fé comum do Oriente e do Ocidente, mas com o passar do tempo se nota um desenvolvimento um pouco diferenciado, né? Enquanto no Oriente se desenvolveu, junto com uma liturgia esplendorosa, uma série de hinos, uma série de cantos magníficos relativos justamente à Virgem Maria, no Ocidente se desenvolveu uma reflexão de tipo teológica, mais especulativa, muito bonita também acerca da Virgem Maria, né? E ela dizia, eu acredito que nós, os ocidentais, nós precisamos aprender mais com os orientais a aprofundarmos a beleza da liturgia e a aprendermos com seus cantos, com seus hinos, a nos relacionarmos ainda mais profundamente com a Virgem. E os orientais, por sua vez, podem aprender com a teologia ocidental a crescer na inteligência da fé. Eles podem justamente acolher na reflexão deles tudo aquilo que no Ocidente se produziu acerca da Virgem Maria do ponto de vista teológico. É um conjunto. E aí as duas coisas se completam, né? Se completam, exatamente. Sim. Antes de chamar o apoio, eu queria lhe perguntar sobre o Magnificat. Qual a importância do Magnificat? Tenho a impressão que às vezes nós não meditamos verdadeiramente como deveríamos. Rezamos nas vésperas o Magnificat, mas às vezes fazemos um pouco assim, né? Porque devemos fazer. Porém, é tão rico. Sim. Sei que o tempo não é grande, porém, qual a importância desse maravilhoso cântico Magnificat na nossa spiritualità? Beh, il Magnificat è veramente qualcosa di miracoloso, no? Uno quando legge questa pagina del Vangelo, almeno io mi sorprendo sempre, no? Perché questa ragazza così giovane, così inesperta, potremmo dire, ha veramente dei contenuti, esprime dei contenuti così grandi che manifestano tutta la presenza di Dio nella storia di Israele e la presenza di Dio nella sua storia personale. E queste parti sono quelle che a me piacciono di più, no? Quando Maria effettivamente esprime la sua
consapevolezza di essere chiamata a un ruolo infinito, enorme, grandissimo, e questo che tutti la chiameranno beata fino alla fine dei tempi. Cioè sembra una persona impazzita, no? Eppure veramente lei dice la verità, cioè sta dicendo qualcosa di profondamente vero e che noi oggi vediamo in tutti i paesi cattolici come questo si realizza. E quindi è una profezia grande sulla presenza di Dio che sempre è nella nostra storia e che non ci lascia mai. O Magnífica é um canto realmente esplêndido, quase um milagre. Nós pensarmos que uma jovem que não tinha estudado tanto, que talvez tivesse pouca instrução, pôde, naquele momento, elevar a Deus um canto tão profundo em que ela revela ter uma consciência muito clara da presença de Deus na história de Israel, na história do seu povo, mas também da presença de Deus na sua história pessoal. E, ao cantar o Magnífica, a Virgem Maria diz, em outras palavras, sem mentir, que ela tem um papel fundamental na história da salvação. Ela assume que Deus lhe deu um papel fundamental na história da salvação. E a professora dizia que ela se sente sempre muito tocada quando, justamente, rezando, lendo Magnífica, ela reflete sobre isso, de como Deus se faz presente na nossa história pessoal, né? Ela dizia ainda, né, que a Virgem Maria compreende que a sua missão ela é imensa, né, tremenda, e ao mesmo tempo que, por um mistério de Deus, todas as gerações vão chamá-la bem-aventurada, né? Mas tudo isso conjugado com a profunda humildade. Realmente é um canto que nos ensina tanto. Temos que meditar sempre com grandeza, não? Sim. Muito bem, estamos aqui entrevistando a professora Carla Rossi Spagné, ganhando a bela tradução generosa do padre João Paulo Dantas. Estão falando sobre Mariologia, sempre é um prazer falar sobre esse tema, até porque somos todos marianos. Não sai daí, a gente volta daqui a pouquinho. TV Nazaré, Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta, aqui pela nossa TV Nazaré, hoje falando sobre Mariologia. Estamos fazendo algumas séries de programa sobre esse tema, de propósito, porque queremos falar mesmo sobre Maria, sobre Mariologia. E estamos recebendo hoje, aqui nos nossos estúdios, a doutora em teologia, professora Carla Rossi Spagné, está aqui conosco, está falando para nós hoje sobre este tema, e o padre, professor, doutor também, João Paulo Dantas, que organizou todo um simpósio de teologia, de Mariologia, muitos temas, né, João Paulo, muitos convidados de fora, né, e um sucesso muito grande, muitas pessoas, e é sempre interessante perceber como hoje tem se despertado também o interesse pelo estudo da Mariologia, uma coisa curiosa. Como é que o senhor vê também isso como um professor? Bom, eu acredito que quando a gente oferece uma formação de qualidade, a gente sempre encontra interessados. Por exemplo, no simpósio eucarístico, no congresso eucarístico que nós tivemos aqui em Belém, nós tivemos um simpósio teológico e a nossa surpresa foi tremenda, porque vimos cerca de 2.000 pessoas participando do simpósio teológico e, na maioria, leigos e muito interessados, realmente interagindo com os professores que vieram. Foi uma experiência muito bonita. E isso também nos encorajou, como Faculdade Católica aqui em Belém, a nos lançarmos nesta aventura de promovermos um simpósio internacional de Mariologia. E a resposta foi excelente, né? Nós tivemos cerca de 650, 700 inscrições, muitos leigos, muitos jovens, pessoas que realmente, por viverem a sua fé cristã,
e mariana, eles sentem a necessidade de aprofundar, né, o mistério com a sua inteligência, entrar mais no mistério, né? Colher do mistério mais elementos para a boa vivência da nossa fé. E isso nos anima muito, né? Vermos uma igreja viva, sedenta de formação e que deseja realmente que os seus pastores, que as instituições que se dedicam à educação possam oferecer uma formação cada vez mais de qualidade, sólida. Muito bem. Professora Carla, também na Itália cresce a procura na teologia, pela Mariologia. Hoje o estudo pela Mariologia cresce na Itália? Penso di sì. Possiamo dire che il tema di Maria è sempre un tema vivo e molto sentito, sia a livello di vita, di fede, ma anche nello studio. In Italia c'è questa facoltà teologica dedicata proprio allo studio della Mariologia a Roma, che è il Marianum, e poi molti professori che si incontrano in molte università pontificie c'è questa cattedra, quindi è una realtà vissuta anche nei convegni, nelle relazioni, e sono molto contenta di essere stata invitata ora in Brasile perché ho trovato anche qui questo interesse comune che possiamo condividere anche se siamo di paesi così lontani e di continenti diversi addirittura. Então ela respondia que ela crê que sim, porque ela observa que o tema mariológico, a Mariologia, é sempre um tema de grande atualidade, de grande interesse, que desperta, né, o desejo das pessoas de percorrerem um caminho de crescimento, né, de conhecimento acerca da Virgem Maria. E ela então recorda que em Roma existe uma faculdade pontifícia que se dedica exclusivamente à Mariologia, que é a Faculdade Marianum, mas que todas as outras universidades pontifícias também têm cátedras dedicadas à Mariologia e por isso se realizam vários convênios, congressos, simpósios sobre Mariologia e sempre muito concorridos, com muitas pessoas interessadas, né? Ela concluía suas palavras dizendo que estava muito feliz por ter sido convidada para o nosso Simpósio Internacional de Mariologia aqui em Belém e ter podido ver que aqui em Belém, que aqui no Brasil também existe um interesse muito grande por esse tema. Não obstante a distância geográfica entre a Itália e o Brasil, ela vê que nós estamos unidos nesse interesse, né, pela Virgem Maria, pela Mariologia. Muito bem. Sempre quando tem alguém que estuda Mariologia, eu gosto de fazer essa pergunta sobre as aparições de Nossa Senhora. É um interesse que todo mundo gosta de saber. Professora Carla, como é que a Igreja compreende e entende as aparições, né? Que, em geral, quando alguém diz, Nossa Senhora apareceu, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora de Lourdes, Nossa Senhora, enfim, de Medjugorje, como é que a Igreja compreende as mensagens, são verdadeiras, não são? Enfim, eu queria que a senhora explicasse um pouco, num cômputo geral, essa questão das aparições. Penso che ci sono due aspetti da vedere. Uno riguarda la questione dell'accertamento dei fatti e della veridicità dei fatti, perché la Chiesa ha il dovere di studiare se c'è stato veramente un fenomeno soprannaturale o se si tratta di persone che possono approfittare della buona fede dei credenti raccontando storie inventate. Quindi la Chiesa ha innanzitutto il dovere di studiare i fatti e quindi comprovare la salute psichica, fisica dei veggenti, la validità del messaggio presunto della Madonna
E quindi questo direi che è il primo aspetto. Bem, ela divide, né, a resposta dela em duas partes, afirmando que, antes de mais nada, é preciso recordar que a igreja tem a obrigação, como mãe, a obrigação de investigar uma presunta aparição. Ela deve investigar os fatos, investigar tudo o que diz respeito àqueles que se apresentam como videntes, os fenômenos que ali estão envolvidos, e ela precisa observar, por exemplo, a questão da saúde física, psíquica, né, espiritual dos videntes. Ela precisa analisar também o fundamento da mensagem que, em teoria, Nossa Senhora está oferecendo ao mundo através daqueles videntes. Então, ela precisa estar atenta a todos esses fatos para que ela possa chegar a um veredito e, assim, possa reconhecer uma aparição como realmente um fenômeno sobrenatural, como uma presença da Virgem Maria naquele lugar, sabendo que, às vezes, esses presuntos videntes podem ser pessoas que estão se aproveitando da boa fé das outras pessoas, né? E isso a gente deve, por isso a investigação é tão importante. Il secondo aspetto che noto è un sempre maggiore interesse, comunque anche da parte della Chiesa, per questi fenomeni. Mentre forse in passato si tendeva un po' a sminuirli, considerando che per noi cristiani poi l'oggetto della fede è quello, diciamo, contenuto nel credo, quindi nulla può essere aggiunto o tolto alla nostra fede, e quindi in questo senso le apparizioni di Maria non contengono mai dei nuovi elementi necessari alla nostra fede. Però nonostante questo, ora noi capiamo di più che se Maria appare, un motivo c'è e questo è importante comprenderlo. Quindi Maria manifesta la sua presenza materna vicino alla Chiesa, e questo per dei buoni figli è una chiamata. Dovremmo e cerchiamo di capire, una volta accertata la verità dell'apparizione, ecco qual è il motivo che ha portato Dio a mandarci sua madre in questo momento della storia per dirci queste parole, no? E quindi qual è il messaggio che il Signore vuole inviare all'umanità attraverso sua madre in quel momento. Bom, aí ela continua a resposta dela dizendo que se observa que ao longo da história existe uma evolução de atitude da igreja para com as aparições. Durante muito tempo, a igreja não valorizava tanto as aparições, porque reconhecia que a verdade revelada, ela já está toda contida na Sagrada Escritura, na Sagrada Tradição, no nosso credo, e por isso uma revelação particular não tinha nada a acrescentar, não tem nada a acrescentar ao depósito da fé. Entretanto, com o passar do tempo, a igreja também passou a olhar com mais atenção as aparições e a se perguntar: se Deus está enviando Nossa Senhora para nos falar ao longo da história, o que Ele está querendo nos dizer através dela, né? Então, a igreja começou a, depois de ter feito ter toda a atenção para investigar os fatos e poder, assim, averiguar a autenticidade de uma aparição, a igreja se pergunta qual é a mensagem por detrás desta aparição? Por que Deus, nesse momento da história, envia Nossa Senhora? O que Ele quer nos dizer, né? Então, isso é muito importante, porque quando Deus envia Nossa Senhora para nos falar algo, Ele está nos chamando, está nos vocacionando a algo. E a igreja se sente, então, convidada, na fidelidade a Deus, a
digamos assim, a seguir este caminho que Deus está apontando por meio de Nossa Senhora. Muito bem. Especificamente de Fátima, nós estamos no centenário. Né? Sim. Qual foi a importância das aparições de Fátima? Ou melhor, qual é a atualidade das apparizioni di Fátima? Questo centenario ha risvegliato molte riflessioni sulle apparizioni di Fatima, che sono apparizioni ricche di tanti contenuti. Alcune profezie si sono già verificate, penso alla conversione della Russia, perlomeno in parte, quindi con l'abbandono del comunismo sovietico. Però il cuore del messaggio di Fatima, il Papa Benedetto XVI in una sua omelia ha detto: Fatima è ancora aperto, è un cammino ancora aperto, e Fatima ci mostra soprattutto l'importanza della nostra responsabilità di cristiani semplici, normali, come erano i piccoli pastorelli, che però con la loro fedeltà alla chiamata di Dio possono cambiare la storia, possono fare tanto bene, possono pregare per la salvezza di tutte le anime. Il Papa Benedetto ha parlato proprio di questa solidarietà umana e cristiana, che è un grande messaggio di Fatima. Forse non tanto ricordato a volte, perché ci sono sempre questioni più spettacolari che richiamano l'attenzione, ma ecco, mi piaceva ricordare questa lettura che ci viene dal Santo Padre. Ela recorda que a celebração desse centenário de Fátima fez com que nós voltássemos a refletir sobre o que Deus quis dizer ao mundo através de Nossa Senhora nessa aparição. E é uma aparição que, por um certo lado, vai se confirmando, porque algumas das profecias presentes na aparição de Fátima já se concretizaram. Ela citava, por exemplo, em parte a conversão da Rússia, né? Com a queda do comunismo, com a liberdade maior do cristianismo. Porém, o Papa Bento XVI, numa homilia, ele deixou bem claro que Fátima ainda é uma realidade que tem as suas portas abertas. Ou seja, aquilo que foi anunciado em Fátima ainda está acontecendo, né? Então nós devemos estar atentos à mensagem para percorrer o caminho que Deus deseja que nós percorramos, né? Ela lembrava também alguns aspectos da mensagem de Fátima, né? Por exemplo, essa ação de Deus no ordinário da nossa vida, né? Por exemplo, a figura dos pastorzinhos, né, de Fátima, dos pastorinhos de Fátima. Então, crianças tão pequeninas, tão simples, que nos dizem, né, que Deus ele pode agir na nossa vida e pode conduzir a nossa vida, pode nos falar na simplicidade da nossa vida, né? Mas ela também recordava um outro aspecto da mensagem de Fátima, que é esse aspecto da fraternidade humana, né? Ou seja, Fátima nos recorda que todos os homens são também irmãos, né? E, bom, teriam outros aspectos, mas ela se limitou a estes. Muito bem. Estou entrevistando a professora doutora Carla Rossi Spagnier, que é doutora em teologia, mariologia também, está aqui falando conosco sobre esse tema. A gente vai para o nosso apoio cultural e voltamos daqui a pouco com o nosso último bloco. Não sai daí, TV Nazaré, Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta aqui pela nossa TV Nazaré, hoje falando sobre mariologia. Estamos recebendo a professora Carla Rossi Spagnier, que é teóloga, e o professor doutor Padre João Paulo Dantas, que está fazendo a tradução, porque a professora Carla veio da Itália,
Ela é formada em Letras Modernas pela Universidade de Bolonha, em 84. Em 93 obteve o doutorado em Teologia pelo Instituto João Paulo II, ligado à Universidade Lateranense. Desde 2003 ensina Teologia na Pontifícia Universidade de Santa Cruz, em Roma, onde atualmente é encarregada do curso de Mariologia e é autora de diversos livros e artigos de teologia. A gente aprende na universidade que quando a gente faz pesquisa sobre alguma coisa, tem sempre algo de nós naquela pesquisa, tem sempre algo que nos interessa, algo pessoal. Perguntar à professora Carla por que Nossa Senhora lhe fascinou, né? E o que foi o amor que lhe fez pesquisar sobre Nossa Senhora? Maria, por que Maria? Por que Maria? Per che Maria, professora Carla? Dai! Dai. Beh, Maria è un amore per tutti i cristiani, no? Per tutti i cattolici. E devo dire che per me l'inizio dello studio della Mariologia è stato anche un po' casuale e quindi potremmo dire provvidenziale. Perché io non avevo pensato proprio a questo aspetto della teologia per la mia ricerca, però poi si è creata la situazione per cui c'era bisogno di un professore che occupasse questa materia, che si interessasse a questa materia. Allora mi sono avviata nello studio della Mariologia e ho scoperto Maria. Ho scoperto di più di quello che pensassi prima e devo dire che questo è quello che succede anche ai miei studenti. A volte non è facile studiare Mariologia perché uno pensa di conoscere già Maria, è una persona che tutti conosciamo, però poi studiando scopriamo tante cose importanti e belle su di lei e anche su di noi. A professora recorda que o amor a Nossa Senhora, o amor a Maria, é um atributo comum a todos os cristãos. Todos os cristãos amam Nossa Senhora, então ela já amava Nossa Senhora. Quando ela percorreu o caminho de formação teológica, ela não mirou, ela não pensava em se especializar, em aprofundar o tema da Mariologia. Mas num determinado momento do seu caminho, providencialmente, existia a necessidade de que um dos professores aprofundasse a Mariologia para poder assumir essa cátedra. E ela então se lançou nessa direção e pôde, assim, pouco a pouco, ir crescendo no amor dela a Nossa Senhora. E ela, então, dizia que, da mesma forma, ela percebe que isso acontece com muitos dos seus estudantes. Ah, é? Porque alguns dos seus estudantes chegam ali no curso de Mariologia, talvez achando que é mais um curso entre tantos, mas na medida em que eles vão justamente percorrendo o caminho do estudo, aprofundando o tema da Mariologia, eles vão experimentando o fascínio dessa disciplina, né? E vão assim crescendo justamente na compreensão do papel de Maria, mas também no amor à Virgem Maria. Interessante, o senhor falou do estudante. Quando entrevistei o professor Ludovic Boff, ele me disse que muitos estudantes dele, protestantes, começaram a se interessar também por Nossa Senhora. Algo semelhante aconteceu com a senhora in Italia? Sì, sì. Na Italia? Sì, sì, perché in Italia tutti, almeno i nostri studenti, pensano e giustamente conoscono già Maria e la amano, però molte volte non conoscono aspetti della sua persona, del piano di Dio su di lei. E questo vedo è sempre una fonte di gioia, che quando arrivano a comprendere meglio la grandezza di questa donna che già è amata, ma forse a volte è poco conosciuta, no? Amata in un modo un po' sentimentale, e quando viene conosciuta meglio viene anche apprezzata di più. Então ela diz que sim, que muitos estudantes dela
de Mariologia, talvez comecem um curso pensando, nós já conhecemos Maria, nós já temos uma fé mariana, nós já temos uma relação com Maria bem estabelecida, mas na medida em que eles vão justamente aprofundando o estudo da Mariologia, eles vão crescendo no conhecimento e esse conhecimento ajuda na vivência do amor. E esse conhecimento, então, os fortalece na vivência do amor a Maria, né? Então, eles, no final das contas, saem, digamos assim, enriquecidos de tal curso. Bem, professora Carla, qual foi a importância de Maria, do estudo de Maria, também na vida de José Maria Escrivá, fundador da Opus Dei? Il fondatore dell'Opus Dei è San José Maria Escrivá. Come tutti i santi è stato un santo mariano. Lui parlava di Maria sempre con tantissimo amore e addirittura quando si rivolgeva ai suoi figli spirituali diceva: voi non mi dovete imitare perché dovete imitare solo Gesù, però se in una cosa mi volete imitare è nell'amore per Maria. Ah, che bello. Sì, perché veramente lo sentiva con una grande profondità. Ad esempio, a volte scherzando diceva: io ho sulla coscienza di avere riempito il mondo di tante immagini della Madonna, perché voleva che in tutte le case dei centri dell'Opus Dei, in tutte le stanze ci fosse un'immagine mariana e lui era solito salutarla con lo sguardo, rivolgerle un pensiero ogni volta che entrava o usciva da una stanza. E così è morto, guardando un'immagine della Madonna. Certo. E in quel momento, per un infarto, cadde poi per terra la Madonna di Guadalupe, la Madonna americana, regina delle Americhe, e così andò in cielo. São José Maria Escrivá, o fundador da Opus Dei, como todos os santos, ele foi um homem apaixonado por Maria, né? E ele também dizia, né, que aos seus jovens discípulos no início da obra, que eles não deveriam imitá-lo, que eles deveriam imitar apenas a Jesus. Porém, ele fazia ele dizia, em um aspecto eu gostaria de fazer uma exceção. Se vocês quiserem me imitar, vocês podem imitar o meu amor por Maria. Vocês podem imitar a minha devoção por Maria, né? E ele afirmava que ele trazia na consciência, né, a certeza de que ele espalhou pelo mundo muitas imagens de Nossa Senhora, porque em todos os centros da Opus Dei ele pedia que em cada cômodo, em cada lugar tivesse uma imagem de Nossa Senhora, de modo que quando ele entrava numa sala, numa cozinha, num cômodo, ele pudesse olhar para uma imagem da Virgem Maria e ele lançava o olhar dele na direção daquela imagem, e ele pensava na Virgem Maria e ele rezava. E isso é tão importante na vida dele que acaba marcando o final da sua vida, a sua passagem para o céu. Porque quando ele morre tendo um infarto, ele fica olhando, ele está contemplando uma imagem de Nossa Senhora, né? E assim a gente poderia dizer que essa imagem de Nossa Senhora acaba sendo como essa porta, né? Essa ponte, né? Que faz com que ele deixe essa terra e vá para o céu, né? Amava muito Maria, né? É apaixonado por ela. Muitíssimo. Professora Carla, estamos no último bloco. Gostaria que a senhora falasse um pouco do que a senhora escreveu, das suas pesquisas, do seu trabalho sobre Maria. Ho studiato di più gli aspetti legati a Maria e alla vita delle donne nella Chiesa. Ah, certo. Mi è interessato questo aspetto della realtà femminile di Maria e del suo significato,
anche per noi donne nella Chiesa. E il Papa Francesco ha molto presente quest'idea dell'importanza della donna nella Chiesa e anche della donna che studi la teologia, che possa insegnare teologia, perché sempre afferma come questo dà uno sguardo nuovo, uno sguardo diverso, non è che sia meglio o peggio, però è un'altra prospettiva sulle stesse cose. E quindi ecco, la figura di Maria è una figura importante anche per noi donne, per la nostra identità, la nostra vocazione nella Chiesa, e che apre molti orizzonti belli, no? di collaborazione, di presenza, e, insomma, perché poi insieme, uomini e donne, possiamo tutti quanti andare verso Dio in una Chiesa che sia veramente fraterna. Ela dizia que o tema que ela aprofundou mais assim no âmbito da Mariologia foi a relação entre Nossa Senhora, a sua feminilidade e as mulheres. Ou seja, ela se interessou por esse fato, né, de que o significado de Maria para as mulheres, né? Maria, na sua feminilidade, tem algo a dizer, tem algo a ensinar, tem algo a profetizar, por assim dizer, para hoje, né, para todos nós, especialmente para as mulheres. O Papa, ela recordava que o Papa Francisco, ele tem muito claro isso, que as mulheres precisam cada vez mais ir encontrando o seu lugar na igreja, encontrando o seu lugar no mundo, e que Maria pode justamente ir ajudando as mulheres a irem percorrendo esse caminho até ocuparem, né, com todos os lugares que Deus deseja que elas, os lugares que Deus deseja que elas tenham, né? Ela dizia também a importância exatamente de mulheres na teologia, né? O Papa Francisco também recorda isso, que as mulheres precisam dar a contribuição delas no âmbito da teologia, porque elas podem oferecer à teologia um olhar diferenciado, um outro ângulo. Do lugar da mulher. A partir da perspectiva da mulher, né? Da mulher. Isso não significa entrar em concorrência com a visão dos homens, porque não se quer dizer com isso que é melhor ou pior do que a visão dos homens, mas que é uma visão que completa a dos homens e assim enriquece a igreja. Certo. Professora Carla, o que eu posso dizer? Grazie. Grazie, prego. Grazie. Prego. Gostaria de ter mais tempo, né, para falar mais 1 hora, né, 1h30, né, uma meia hora. Padre João Paulo, muito obrigado pela sua participação no programa foi uma alegria. de hoje. 30 segundos para terminar o programa. Un messaggio per 30 secondi. Che la presenza di Maria, che è così evidente nelle nostre vite, sia veramente anche sempre più profonda e reale, ecco, non soltanto superficiale, ma qualcosa che veramente ci avvicini al Signore sul serio. Que a presença de Maria cada vez mais seja uma realidade visível, não apenas superficial, mas visível, concreto, profunda, e que essa presença de Maria, ela nos leve a esse encontro com o Senhor, nos ajude a nos unirmos ao Senhor, a percorrermos o caminho, né, que Ele nos indica, que isso seja uma realidade, algo sério. Tá certo. Por favor, Padre João Paulo, sua conclusão. Bom, eu quero só dizer que a Faculdade Católica de Belém, ela deseja continuar a dar, oferecer, né, a sua contribuição nesse âmbito, né? Nós vivemos numa cidade claramente mariana, tão marcada, né, por essa fé em Nossa Senhora, mas nós queremos também oferecer
a esta cidade, que tem uma fé muito generosa, a possibilidade de um crescimento intelectual, de um crescimento científico também, no âmbito da Mariologia, no âmbito da teologia de um modo mais largo, mas também da Mariologia. Nós queremos dar a nossa contribuição, né? O simpósio é uma expressão disso, né? Desse nosso desejo de colaborarmos com a fé da nossa gente, com a fé do nosso povo. Mais uma vez, muito obrigado, grazie. Até a próxima semana, mais um Janela Aberta. Espero você. Até lá. Tchau, tchau.